Talvez você tenha se perguntado se Deus realmente escuta, se a Virgem Maria está prestando atenção ou se há algo que você está fazendo de errado, porque vê outras pessoas testemunharem milagres, conversões, mudanças radicais depois de rezar o terço, mas no seu caso só há silêncio. E agora estamos em outubro, o mês do terço, o mês mais poderoso do ano para essa oração. Todos te dizem: reze mais, tenha fé, seja constante. Mas no fundo do seu coração, há uma pergunta que você não se atreve a fazer em voz alta. Por que o meu terço não funciona? Hoje você vai descobrir algo que Santa Faustina Kowalska recebeu diretamente de Jesus sobre o terço no mês de outubro. Uma revelação tão específica, tão poderosa, que pode transformar para sempre a maneira como você reza essa oração. Não se trata apenas de rezar, trata-se de rezar do jeito certo, porque há uma diferença abissal entre recitar o terço e orar o terço, entre repetir palavras mecanicamente e abrir um portal de graça que muda sua vida, sua família, seu destino eterno. E essa diferença se multiplica exponencialmente no mês de outubro. Hoje, essa porta vai se abrir para você. Mas antes de continuar, escreva nos comentários esta frase devocional: Maria, ensina-me a rezar teu terço com poder. Seu comentário pode ser a oração que ative uma graça especial neste mês sagrado. Santa Faustina tinha uma relação especial com o terço. Em seu diário, escreveu mais de 60 vezes sobre essa oração, sobre os milagres que presenciou, sobre as conversões impossíveis que aconteceram depois de rezá-lo corretamente. Mas houve um outubro específico que mudou sua compreensão do terço para sempre. Era o ano de 1937. Faustina estava no sanatório, doente, fraca, sofrendo dores terríveis por causa da tuberculose que a consumia. Outubro havia começado e ela, como todos os anos, intensificou a reza do terço. Mas naquele ano, algo diferente aconteceu. Uma noite, enquanto rezava sozinha em seu quarto, a Virgem Maria apareceu-lhe, mas não como em outras ocasiões. Desta vez, Maria tinha uma expressão de tristeza misturada com urgência e lhe disse algo que ficou registrado no diário, número 1541. Minha filha, vê quantas almas rezam o meu terço neste mês de outubro, mas vê também quantas o rezam sem fruto, sem poder, sem mudança real, porque não conhecem o segredo que agora vou revelar-te. Faustina ficou perplexa. Um segredo do terço, algo que a maioria não sabia. Maria continuou: em outubro, o céu se abre de maneira especial para esta oração, mas há uma forma específica de rezá-lo que multiplica seu poder 1000 vezes e poucos, muito poucos, o sabem. Naquela noite, a Virgem Maria ensinou a Santa Faustina 3 coisas específicas que transformam o terço de uma oração comum em uma arma espiritual devastadora. 3 segredos que, quando aplicados especialmente em outubro, têm poder de mudar vidas, curar enfermidades, converter pecadores, restaurar matrimônios, abrir portas fechadas. E aqui está a primeira revelação que Maria deu a Faustina sobre como rezar o terço em outubro para que realmente funcione. Não se trata da quantidade de terços que você reza, não se trata de quantas dezenas completa. Trata-se de uma coisa específica que você deve fazer antes de começar. Maria explicou: antes de tocar a primeira conta, você deve consagrar-me esse terço com uma intenção específica, não geral, não vaga, específica, concreta, nomeada. E o mais importante, você deve pedir-me permissão para usar o meu terço como arma contra o inimigo que está bloqueando essa intenção. Faustina não entendeu completamente no início. Pedir permissão? Não bastava rezá-lo com devoção? E Maria esclareceu algo que mudou tudo. Filha, o terço é a minha arma. Eu sou a general deste exército espiritual e nenhum soldado usa a arma do seu comandante sem pedir-lhe permissão e receber ordens específicas. Então a Virgem ensinou a oração exata que devia ser dita antes de cada terço, especialmente em outubro, e ficou registrada no diário. Minha mãe, eu te consagro este terço por intenção específica, nomeá-la.
Dá-me permissão para usar tua arma contra o inimigo que está impedindo esta graça. Ordena aos teus anjos que lutem junto comigo enquanto rezo. Amém. Faustina começou a usar essa oração antes de cada terço, e os resultados foram imediatos, dramáticos, impossíveis de explicar humanamente. Intenções pelas quais pedia há anos começaram a se resolver. Conversões que pareciam impossíveis aconteceram da noite para o dia. Curas físicas e espirituais se multiplicaram. Entende agora? O terço não é apenas uma oração, é uma arma. E como toda arma, você precisa da permissão de quem a possui para usá-la com autoridade. Quando você pede permissão a Maria e nomeia especificamente sua intenção, está ativando um protocolo espiritual que poucos conhecem. Um testemunho poderoso vem de Carmen Rodrigues, uma mulher da Colômbia de 47 anos. Ela passara 5 anos rezando o terço diariamente pela conversão do marido. Um homem que odiava tudo o que fosse religioso, que zombava da fé dela, que proibia que ela falasse de Deus em casa. Em outubro do ano passado, Carmen ouviu sobre esse segredo de Santa Faustina e decidiu tentar. Todos os dias, antes do terço, consagrava aquela oração especificamente pela conversão do marido e pedia permissão a Maria para usar o terço como arma contra o demônio que o mantinha cego. No dia 23 de outubro, seu marido chegou em casa diferente. Com lágrimas nos olhos, disse: "Não sei o que está acontecendo comigo, mas sinto que preciso ir à missa com você amanhã." Carmen quase desmaiou. No dia seguinte, ele foi à missa pela primeira vez em 15 anos e uma semana depois pediu para se confessar. Hoje, esse homem é um católico praticante, firme na fé, testemunhando como algo invisível o libertou. Carmen sabe exatamente o que foi. O terço rezado corretamente, consagrado com intenção específica, ativado com a permissão de Maria, funcionando como a arma devastadora que realmente é. Vê a diferença? Quando você simplesmente reza o terço esperando que algo aconteça, é como ter uma arma sem saber usá-la. Mas quando você o consagra, quando pede permissão, quando nomeia seu inimigo espiritual, então a própria Maria toma esse terço e o converte em espada de fogo contra as forças que te oprimem. E isso se multiplica exponencialmente em outubro. Porque Maria explicou a Faustina que neste mês específico, o céu designa legiões especiais de anjos para acompanhar cada terço que foi rezado com essa consagração prévia. Por isso, a primeira revelação é clara. Se você quer que seu terço funcione, especialmente em outubro, deve consagrá-lo antes de começar. Nomeie sua intenção, peça permissão a Maria, declare que o usará como arma e prepare-se para a batalha espiritual que virá. Mas há algo mais, algo que Maria revelou sobre o que acontece durante o terço, enquanto você o está rezando. Um erro comum que a maioria comete e que anula o poder dessa oração, convertendo-a em simples repetição mecânica sem fruto. E essa segunda revelação é ainda mais surpreendente, porque tem a ver com sua mente, com onde está sua atenção enquanto reza, e com um inimigo invisível que trabalha especificamente para te distrair. Santa Faustina estava rezando o terço certa tarde, quando sentiu uma presença escura, pesada, opressiva ao seu redor. Não era a primeira vez, mas desta vez era diferente, mais intensa, mais agressiva. E enquanto tentava concentrar-se nos mistérios, sua mente começou a se encher de pensamentos estranhos, lembranças do passado, preocupações com o futuro, listas de tarefas, conversas pendentes, problemas sem resolver, e de repente deu-se conta de algo terrível. Já ia na terceira dezena do terço e não estivera realmente presente em nenhuma delas. Seus lábios se moviam, mas seu coração estava em outro lugar. Foi então que ouviu uma voz. Não era a voz suave de Maria, nem a voz amorosa de Jesus. Era uma voz zombeteira, sibilante, vitoriosa, e dizia algo que ficou registrado no diário, número 1732. Reza o quanto quiseres. Enquanto tua mente estiver comigo, tuas palavras não têm poder. Faustina ficou gelada. Era o demônio, e acabara de revelar sua estratégia mais eficaz contra o terço.
Ele não precisa impedir que você o reze, só precisa distrair sua mente enquanto você o faz. Porque um terço rezado com a boca, mas não com o coração, é como um canhão sem pólvora. Faz barulho, mas não causa dano. Naquela mesma noite, Maria apareceu de novo e revelou a segunda chave para que o terço funcione com poder, especialmente em outubro. Minha filha, o inimigo não teme as contas que passam entre teus dedos. Ele teme tua atenção focada nos mistérios do meu filho. E então lhe ensinou uma técnica específica, tão simples, mas tão poderosa, que Faustina disse que transformou completamente sua maneira de rezar. Uma técnica que obriga sua mente a permanecer no mistério, que fecha a porta às distrações, que converte cada Ave Maria em um golpe direto contra as forças das trevas. Maria disse: enquanto rezas cada Ave Maria, não te limites a pronunciar as palavras. Visualiza o mistério como se estivesses lá, não como observadora, mas como participante. Entra dentro da cena, sente o que eu senti, vê o que eu vi. E enquanto fazes isso, o inimigo foge, porque ele não suporta que uma mente humana entre nos mistérios sagrados. Faustina começou a praticar imediatamente. No primeiro mistério gozoso, a Anunciação, enquanto rezava as Ave-Marias, imaginava-se naquele quarto de Nazaré. Via o anjo Gabriel aparecer, ouvia suas palavras, sentia o temor e a emoção de Maria, e cada Ave Maria convertia-se em um sim junto com Maria. A mudança foi imediata. As distrações desapareceram. A presença opressiva se retirou e, pela primeira vez na vida, Faustina sentiu que o terço não era uma tarefa, e sim um encontro. Não era repetição, e sim experiência. Não era oração, e sim viagem espiritual. E aqui está a segunda revelação completa. Se você quer que seu terço tenha poder, deve rezá-lo com imaginação ativa. Não basta pensar no mistério. Você deve entrar nele, ver-se dentro da cena, participar. Porque quando sua mente está completamente absorta no mistério, o inimigo perde todo o poder de distração. Um testemunho extraordinário vem do padre Miguel Hernández, um sacerdote da Espanha de 54 anos. Ele confessa que durante 20 anos rezou o terço diariamente por obrigação sacerdotal, mas sem fruto espiritual. Era mecânico, entediante, apenas mais uma tarefa do dia, até que um retiro espiritual mudou tudo. Um missionário idoso lhe ensinou essa técnica de Santa Faustina. Entra no mistério, não o penses, vive-o. O padre Miguel decidiu tentar. No terço seguinte, durante o primeiro mistério doloroso, a agonia no horto, fechou os olhos e se imaginou no Getsêmani. Viu Jesus prostrado, ouviu seus gemidos, sentiu a angústia no ar e, enquanto rezava cada Ave Maria, dizia a Jesus: Tu não estás só, estou aqui contigo. Ao terminar aquela dezena, o padre Miguel chorava. Pela primeira vez em 20 anos, o terço o tocara profundamente. Desde aquele dia, seu terço transformou-se, e ele começou a ver frutos no ministério que nunca havia visto. Confissões mais profundas, conversões mais autênticas, um novo poder espiritual na pregação. Tudo porque o terço deixara de ser palavras vazias e se tornara encontro místico. Compreende? Agora, o inimigo não quer que você entre nos mistérios porque, quando isso acontece, algo se ativa no mundo espiritual. Os anjos se aproximam, os demônios fogem, e as graças que você está pedindo começam a descer do céu à terra. Maria explicou a Faustina que há níveis de terço. O nível mais baixo é o terço mecânico, em que você apenas move os lábios sem pensar. O segundo nível é o terço pensado, em que você medita no mistério, mas de fora. O terceiro nível é o terço vivido, em que você entra no mistério e se torna parte dele. E só o terceiro nível tem poder realmente transformador. Por isso, a segunda revelação é crucial. Se você já consagrou seu terço com intenção específica antes de começar, agora deve rezá-lo com imaginação ativa durante cada mistério. Não permita que sua mente vague. Não deixe o inimigo roubar-te com distrações. Entra na cena, vive o mistério. Acompanha Maria em cada momento da vida de Cristo.
E isso se torna especialmente poderoso em outubro, porque disse Maria a Faustina: neste mês, quando uma pessoa entra verdadeiramente nos mistérios com imaginação ativa, os anjos da guarda recebem ordens especiais de ajudar a manter essa concentração, de defender aquela mente contra ataques de distração. Então aqui está o método completo até agora. Primeiro, antes de começar, consagre seu terço com intenção específica e peça permissão a Maria. Segundo, durante cada dezena, entre no mistério com sua imaginação. Visualize-se ali, participe, sinta, viva cada cena como se estivesse presente. Mas há um terceiro segredo, o mais poderoso, aquele que Maria reservou para o final de seu ensinamento a Faustina. E este terceiro segredo só funciona em outubro. Por isso é o mês do terço, porque há algo que o céu faz especificamente nestes 31 dias, que não faz em nenhum outro momento do ano. E quando você descobrir o que é, quando aprender como ativá-lo, seu terço de outubro terá um poder que você nunca imaginou possível, um poder que pode literalmente mudar o curso da sua vida, da sua família, do seu destino eterno em apenas 31 dias. Porque Maria disse a Faustina algo que poucas almas conhecem. Em outubro, cada terço rezado corretamente não só tem efeito na terra, tem efeito no purgatório, libertando almas, tem efeito no céu, movendo a mão de Deus, e tem efeito no inferno, acorrentando demônios que vinham operando livremente contra você e os seus. Mas para ativar esse triplo efeito, você precisa conhecer o terceiro segredo, a palavra específica que deve dizer ao final de cada dezena, uma palavra que Maria ensinou a Faustina e que funciona como chave mestra, abrindo simultaneamente 3 dimensões espirituais. E essa palavra, esse segredo final, é o que você vai descobrir na próxima parte. Era a última semana de outubro de 1937, quando a Virgem Maria voltou a aparecer a Santa Faustina. Mas desta vez havia algo diferente em sua expressão. Uma mistura de alegria e urgência, como uma mãe prestes a revelar o segredo mais importante à filha antes que o tempo se esgote. Maria disse algo que ficou gravado no diário, número 1689. Faustina, o que vou revelar-te agora é tão poderoso que o inimigo trabalhou durante séculos para mantê-lo oculto. É a razão pela qual outubro foi designado como o meu mês. É o segredo que transforma o terço de oração em detonador de milagres. Faustina sentiu o ar ficar mais denso, como se o próprio céu se inclinasse para ouvir. E Maria continuou. Ao final de cada dezena do terço, depois do Glória ao Pai, há uma oração que a maioria não sabe que existe, ou, se a conhece, não sabe seu verdadeiro poder. É a oração de Fátima. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Maria explicou que essa oração não é opcional, não é um acréscimo devocional, é a chave que ativa o poder triplo do terço. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Quando você reza essa oração em outubro, deve acrescentar uma palavra específica depois de especialmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Uma única palavra que Maria revelou às crianças de Fátima, mas que o mundo esqueceu ou nunca entendeu completamente. A palavra é Amém. Mas não um amém casual, rápido, mecânico. Um amém pronunciado com toda a sua autoridade de Filho de Deus. Um amém que significa assim seja, que se cumpra, que se manifeste agora. Um amém que fecha o decreto celeste e o envia a executar-se nas 3 dimensões, terra, purgatório e inferno. Maria explicou a Faustina por que essa palavra tem tanto poder ao final da oração de Fátima, especificamente em outubro. Porque quando você diz Amém depois de pedir pelas almas mais necessitadas, está ativando 3 coisas simultaneamente. Primeiro, você está libertando almas do purgatório. Cada Amém pronunciado com fé em outubro durante o terço tem poder de tirar ao menos uma alma das chamas purificadoras. Imagine, um terço completo tem 5 dezenas, 5 améns, 5 almas libertadas. Se você reza um terço diário durante outubro, terá libertado 155 almas.
Segundo, você está acorrentando demônios que operam contra você e sua família. Cada amém é como um raio que cai do céu e ata as forças das trevas que vinham bloqueando suas bênçãos, enfermando seu corpo, destruindo suas relações, fechando suas portas. Um amém firme, autoritário, cheio de fé, é devastador para o reino das trevas. Terceiro, você está movendo a mão de Deus em direção à sua intenção específica. Lembre que, no início, você consagrou aquele terço com uma intenção concreta. Pois bem, cada amém ao final de cada dezena é como um martelo que golpeia o céu, que exige resposta, que reclama a promessa. E, em outubro, Deus prometeu responder. Um testemunho absolutamente milagroso vem de Teresa Gomes, uma mulher da Argentina de 39 anos. Ela tinha um filho de 17 anos completamente perdido nas drogas. Tentara de tudo: reabilitação, terapia, orações, promessas. Nada funcionava. O rapaz estava nas ruas, consumindo substâncias cada vez mais perigosas. Em outubro do ano passado, Teresa aprendeu esse segredo do terço de Santa Faustina. Decidiu assumir um compromisso radical. Rezaria o terço completo todos os dias de outubro, seguindo exatamente o método revelado. Consagração inicial com intenção específica, a conversão do filho, imaginação ativa em cada mistério e, ao final de cada dezena, a oração de Fátima com um amém poderoso. Nos primeiros dias não viu mudança alguma, mas Teresa não desistiu. Continuou rezando, entrando nos mistérios, pronunciando cada amém como um decreto de fé. No dia 15 de outubro, o filho voltou para casa. Algo estranho havia acontecido. No meio de uma festa de drogas, sentiu uma presença invisível que o tirou fisicamente do lugar. O rapaz estava assustado, confuso, mas sóbrio pela primeira vez em meses. Disse à mãe: "Mamãe, algo me agarrou. Não sei o que foi, mas senti que se eu não saísse dali ia morrer." Teresa soube exatamente o que fora. Os anjos de Maria, ativados pelos améns diários, haviam intervindo fisicamente. Hoje esse jovem está completamente reabilitado. Não apenas deixou as drogas. Tornou-se líder de um grupo juvenil católico, ajudando outros dependentes. E tudo começou com um terço rezado corretamente em outubro, com consagração, com imaginação ativa e com améns poderosos ao final de cada dezena. Compreende agora o poder? Não é apenas rezar o terço, é consagrá-lo, é vivê-lo, é selá-lo com améns que movem céu, terra e abismo. E isso se multiplica exponencialmente em outubro, porque Maria prometeu que neste mês específico, cada amém tem autoridade especial. Santa Faustina escreveu algo que deveria mudar para sempre: sua maneira de ver outubro, diário número 1541. A Virgem revelou-me que, se uma pessoa reza o terço corretamente durante todo o mês de outubro, com consagração inicial, imaginação ativa e améns poderosos, é impossível que termine o mês sem haver recebido ao menos uma graça extraordinária. Impossível foi a palavra que Maria usou. Não disse improvável, não disse difícil, disse impossível. Porque em outubro, o terço rezado com este método tem garantia celestial. Deus se comprometeu. Maria empenhou sua palavra. Os anjos receberam ordens, e o céu inteiro está à espera do teu amém para mover-se. Então, aqui está o método completo, as 3 revelações juntas. Primeiro, antes de começar seu terço, faça a consagração. Mãe Maria, eu te consagro este terço por intenção específica. Nomeá-la. Dá-me permissão para usar a tua arma contra o inimigo que impede esta graça. Ordena aos teus anjos que lutem junto comigo. Segundo, durante cada mistério, entre nele com sua imaginação. Não o penses de fora. Entra dentro. Vive a cena. Acompanha Maria. Sente o que ela sentiu. Vê o que ela viu. Mantém tua mente completamente focada no mistério enquanto rezas as Ave-Marias. Terceiro, ao final de cada dezena, depois do Glória, reza a oração de Fátima. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno,
Levai as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E aqui vem a chave. Termina com um amém poderoso, não fraco, não apressado. Diz amém como se estivesses fechando um decreto do céu, com autoridade, com fé, com convicção absoluta. Se fizeres isso todos os dias de outubro, o resultado está garantido. Não pela oração em si, mas pela promessa de Maria. Ela jurou que nenhum terço rezado assim em outubro ficará sem fruto. Alguma graça extraordinária virá. Pode ser a que você pediu especificamente, ou pode ser uma ainda maior, que Deus sabe que você precisa mais. E há algo mais que Maria revelou a Faustina sobre os últimos dias de outubro. Os dias finais, de 28 a 31, têm um poder acumulativo especial. É como se todo o mês construísse para esses dias. Todas as orações, todos os améns, toda a fé semeada se multiplicam e detonam nesses últimos 4 dias. Por isso é crucial que você não abandone, que não desista no meio do mês, que siga até o último dia, porque é possível que seu milagre esteja marcado para 31 de outubro às 11 da noite. E se você parar no dia 30, terá desperdiçado 29 dias de semeadura espiritual. Santa Faustina viveu isso pessoalmente. Em outubro de 1938, seu último outubro na Terra, ela pediu uma graça específica. Queria saber com certeza que sua missão da Divina Misericórdia chegaria ao mundo inteiro. Rezou fielmente durante todo o mês e em 31 de outubro, Jesus apareceu-lhe e deu a confirmação que ela buscava. Agora vem o momento mais importante, porque não basta conhecer o método. É preciso vivê-lo, é preciso compromisso, é preciso uma oração específica que você vai rezar agora mesmo, que vai selar sua decisão de fazer deste outubro um mês diferente, transformador, milagroso. E essa oração, esse pacto com Maria, é o que vamos fazer juntos. Agora vamos deter-nos. Respire fundo, porque o que vem não é apenas informação, é um pacto, um compromisso sagrado entre você e a Virgem Maria, para que este outubro seja o mês que mude sua vida para sempre. Se puder, coloque a mão sobre o coração. Sinta-o bater. Cada batida é um lembrete de que você está vivo, de que ainda há tempo, de que este outubro é sua oportunidade de ouro. E agora, com toda a sua fé, com toda a sua necessidade, com toda a sua esperança, repita comigo esta oração de compromisso. Maria Santíssima, Rainha do Santo Terço, hoje, neste mês de outubro consagrado a Ti, eu me comprometo a rezar Teu terço de maneira diferente. Chega de orações mecânicas, chega de palavras vazias, chega de terços sem poder. Eu me comprometo a consagrar cada terço com uma intenção específica, e minha intenção principal é: nomeie aqui sua necessidade mais urgente. Pausa. Minha mãe, peço-te permissão para usar teu terço como arma contra todo inimigo que esteja bloqueando esta graça. Ordena aos teus anjos que lutem ao meu lado. Eu me comprometo a entrar em cada mistério com minha imaginação, a viver cada cena, a acompanhar-te na anunciação, na visitação no nascimento, a sofrer contigo na paixão, a alegrar-me contigo na ressurreição, que minha mente não divague, que meu coração esteja presente, que cada Ave Maria seja um encontro real, não uma repetição morta. Eu me comprometo a pronunciar cada amém com autoridade. Ao final de cada dezena, depois da oração de Fátima, direi amém como um decreto do céu. Amém para libertar almas do purgatório. Amém para acorrentar demônios. Amém para mover a mão de Deus em direção à minha vida. Maria, eu sei que prometeste que nenhum terço rezado assim em outubro fica sem fruto. Eu me agarro a essa promessa. Confio na tua palavra. E ainda que eu não veja resultados imediatos, ainda que nos primeiros dias pareça que nada muda, continuarei rezando até o último dia de outubro, porque minha fé não depende do que vejo, mas do que tu prometeste. E se eu terminar este mês e minha petição específica não tiver sido concedida exatamente como eu esperava, confiarei que tu, que és minha mãe, me deste algo melhor, algo de que eu precisava mais, algo que minha cegueira espiritual
não podia ver, mas que tua sabedoria maternal conhecia. Mãe do terço, aceita este compromisso. Toma-me pela mão durante estes 31 dias. Ensina-me a rezar como tu queres. Transforma meu terço de outubro na arma espiritual mais poderosa da minha vida. Amém. Fique em silêncio por um momento. Sinta como você acaba de assinar um pacto celestial. Maria ouviu. Os anjos foram designados, e o céu inteiro se pôs em movimento para cumprir o que você decretou com fé. Agora vem a parte prática, o desafio dos 31 dias de outubro. Um compromisso específico, concreto, mensurável, que pode mudar radicalmente sua vida, sua família, seu destino eterno. Durante os próximos 31 dias, ou nos dias que restam de outubro, faça isto. Dia 1. Escreva em um papel sua intenção específica. Seja concreto. Não diga, dá-me paz. Diga, cura minha ansiedade. Não diga, ajuda minha família. Diga, converte meu esposo. Não diga, resolve meus problemas. Diga, concede o trabalho de que preciso. Guarde esse papel onde você o veja todos os dias. Dias 2 a 27. Todos os dias, sem exceção, reze ao menos um terço completo seguindo o método de 3 passos. Consagração antes de começar. Imaginação ativa durante os mistérios. Amém poderoso ao final de cada dezena. Não importa o quão ocupado ou cansado você esteja. Este é o seu mês, esta é a sua oportunidade. Se puder rezar mais de um terço, faça-o. Cada terço adicional multiplica o poder, mas o mínimo inegociável é 1 por dia. E se um dia você esquecer ou não conseguir, não se castigue. No dia seguinte, reze 2. Mas não abandone. Não quebre a corrente de outubro. Dias 28 a 30, os dias mais poderosos. Intensifique sua oração. Se vinha rezando um terço, reze 2. Se vinha rezando 2, reze 3. Estes são os dias do efeito acumulativo. Tudo o que foi semeado durante o mês se multiplica aqui. É como se o céu estivesse em contagem regressiva para a detonação do seu milagre. Dia 31, o último dia do mês do terço. Faça algo especial. Se possível, assista à missa. Comungue pela sua intenção. E nesse dia, reze um terço completo de ação de graças, ainda que você não tenha visto o resultado completo. Dê graças porque sabe que Maria ouviu. Dê graças porque confia na promessa dela. Dê graças porque o milagre já está a caminho. E depois do dia 31, não deixe de rezar o terço, porque você terá descoberto que ele já não é obrigação. Terá se tornado necessidade, encontro diário, que você não vai querer perder. Arma espiritual, sem a qual você se sentirá desprotegido. Santa Faustina nos deixou uma promessa verificada por sua própria experiência. Diário número 1804. Quem reza o meu terço assim durante outubro, termina o mês transformado. Ainda que sua petição específica demore a manifestar-se, a transformação interior é imediata. Paz onde havia angústia, fé onde havia dúvida, esperança onde havia desespero. E muitas vezes, o verdadeiro milagre não é Deus mudar suas circunstâncias. É Ele mudar você, fortalecer você, preparar você, elevar você. E a partir dessa nova versão de si mesmo, transformada pelo terço de outubro, você enfrenta a vida com um poder que antes não tinha. Lembre-se das 3 revelações que você aprendeu hoje. Primeira, consagre seu terço antes de começar com intenção específica e peça permissão a Maria. Segunda, entre em cada mistério com imaginação ativa. Viva-o, não apenas o pense. Terceira, cele cada dezena com um amém poderoso que liberta almas, acorrenta demônios e move Deus. Você já não tem desculpa, já conhece o método, já fez o compromisso. Agora só falta uma coisa: ação. Começar hoje mesmo. Não espere pelo 1º de outubro do próximo ano. Se estamos em outubro, aproveite cada dia que resta. Se outubro já passou, comece imediatamente de qualquer forma, porque o método funciona o ano inteiro. Apenas em outubro ele tem poder multiplicado. Antes de terminar, escreva nos comentários esta frase de compromisso: este outubro, meu terço será diferente. Amém. Poderoso.
Seu comentário pode inspirar milhares de pessoas a unir-se a este exército espiritual do terço. E cada terço rezado por causa do seu testemunho será mérito seu no céu. Se você conhece alguém atravessando uma situação impossível, que precisa de um milagre urgente, que perdeu a esperança, compartilhe este vídeo. Pode ser a mensagem que mude a vida dessa pessoa, porque o terço rezado corretamente tem poder de converter o impossível em testemunho. Inscreva-se no canal se ainda não o fez. Toda semana revelamos segredos espirituais que transformam vidas, mistérios que os santos viveram e que hoje podem mudar seu destino eterno. Hoje você descobriu o segredo de Santa Faustina para o terço de outubro. Não é rezar mais, é rezar melhor. Não é acumular terços mecânicos, é transformar cada terço em encontro místico, em batalha espiritual, em decreto celeste que muda realidades. Vá em paz, tome seu terço e comece hoje mesmo. Consagre, viva os mistérios. Pronuncie amém com autoridade e prepare-se para o mês mais transformador da sua vida. Porque Maria está esperando, os anjos estão prontos e o céu inteiro aguarda o seu primeiro amém poderoso para começar a mover montanhas a seu favor. Até breve. Que este outubro seja seu mês de milagres, que seu terço se converta na arma mais poderosa que você já empunhou. E que ao final destes 31 dias, seu testemunho seja a prova viva de que Santa Faustina tinha razão. O terço rezado corretamente em outubro é imparável.